dia, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda aula da semana, né? Que vocês possam ir aproveitar bastante a nossa aula, né? Então vamos dar início aqui à nossa apresentação. Professora Rafaele, 29 de abril, e também a aula do professor Zeca, tá bom? Então vamos dar continuidade aí. Na última aula, pessoal, nós falamos a respeito do capítulo 5, né? Então, aqui nós temos, então, a aula 2. Na aula anterior, nós fizemos ali uma introdução da geologia do nosso planeta Terra, né? Então, se vocês analisarem lá, foi essa pequena introdução que nós falamos, né? De toda a parte desse capítulo. E agora nós iremos falar um pouco sobre essas camadas no interior da Terra, que se vocês acompanharem no material apostilado de vocês, né? Nós teremos ali, então, essa organização na apostila, certo? Vocês podem dar sequência ali no material de vocês apostilado, ok? Então, nós temos, né, aqui a representação do nosso planeta e nós precisamos compreender um pouco melhor toda essa camada, toda essa estrutura interna que nós temos do nosso planeta, né? Nós sabemos, sim, que o nosso planeta ele é formado por esse núcleo que ele tem característica sólida, né? Composta ali por ferro e níquel, tem o seu entorno também chamado desse núcleo externo e vai possuindo também as outras camadas que compõem então a formação do nosso sistema terrestre, certo? Por exemplo, a formação da crosta terrestre. Nós temos aqui, então, essa imagem, né, da formação dessa crosta, temos aqui a imagem da formação desse núcleo, e temos também aqui, né, esse manto, que a gente escuta falar bastante também na disciplina de ciências, lá nos primeiros anos iniciais, vocês estudam, então, toda essa parte aqui que fala dessa estrutura, né? Então, a crosta terrestre, ela é formada por placas tectônicas ou litosfera, então possui essa composição na formação da camada, né, formada por essas placas tectônicas ou pela nossa litosfera. O local de manifestação do relevo e seus processos erosivos e consequências orogenéticas, né? Então, nós temos ali a formação desse relevo, essa consequência orogenéticas, né, faz referência ali às características de formação, de existência, então, dessa crosta, né? Houve toda uma movimentação para que se formassem as características do nosso relevo. Né? Nós temos aí vários e vários fatores que influenciaram, né? Como a gente coloca aqui como processos erosivos e consequências orogenéticas, que são consequências ali, no caso, dessa movimentação dessas placas, certo? Ocorrência de atividades humanas, né, presente na nossa crosta terrestre, agricultura, pesca, mineração, as indústrias, né, as nossas residências, elas estão compostas dentro, né, na superfície dessa crosta terrestre. A espessura, ela vai variar ali entre 5 quilômetros a 80 quilômetros, né, de espessura. Então, tá colocado ali pra gente, né, com a formação dessa crosta. Depende muito da localidade para a gente ter, então, essa extensão, né, esse chamado ali em relação à crosta terrestre. Nós temos, então, uma crosta continental e oceânica, né? Primeiramente, essa crosta continental a gente observa aqui na imagem, né? Ela toda organizada aqui como essa crosta continental. E nós temos também a chamada crosta oceânica. No caso da crosta continental, é uma parte que ela fica imersa, formada pelos continentes, e é a parte mais espessa e leve da crosta terrestre. É a mais antiga, com cerca de 3,5 bilhões de anos, formado por silício e alumínio. Então, nessa parte da crosta continental, nós vamos ter, então, essa característica, né, formada pelo silício, formada pelo alumínio, e também a formação ali com mais de 3,5 bilhões de anos, né? Parte dela fica imersa, então a gente quase não consegue ali observar, né, essa parte dessa crosta continental, né? Então, nós temos a crosta oceânica, a parte dela ela fica submersa pela porção marinha, formado por silício e também magnésio. Então, nós temos essas duas características, né? Então, professora, nós podemos falar que a nossa crosta terrestre, ela se organiza em crosta continental e crosta oceânica? Sim, então nós temos essas duas características, tá? O manto em si. Nós temos, então, essa camada do manto, né, colocado ali, como a gente viu na imagem anterior, com uma camada que ela é intermediária, uma espessura de até 2.900 quilômetros, formado por magma sob alta pressão e temperatura, responsável pela origem do relevo e também pelos tipos de rochas, né?
Então, dependendo da localidade do planeta, nós vamos ter rochas magmáticas, né? Nós vamos ter ali uma característica de rocha que ela é específica daquela localidade, que é formada ali, basicamente, né, como se dá a estrutura, a formação geológica que nós vimos, então, na aula anterior. Nós temos então o manto, né, que ele é dividido em dois também, o manto superior, localizado abaixo da placa litosférica ou a astenosfera, né, colocado ali para gente, apresenta as rochas parcialmente que são fundidas, camada pastosa na qual a crosta continental flutua também, tá? E nós temos o manto inferior. Localiza-se o mais próximo do núcleo, né? Ele também é sólido, uma característica que nós temos, e também é chamado de mesosfera, né? Então, nós temos aqui, colocado aqui na setinha, esse manto inferior, né? Que nós acabamos de ver aqui, que essa parte tem uma característica que ela é sólida, né? E nós temos também esse manto superior, colocado aqui pra gente nessa cor em vermelho que aparece aqui na figura, né? Ela pode ser chamada também de parte da astenosfera, né? Que aparece aqui para a gente aqui no texto. E apresenta essas rochas ali que elas são parcialmente fundidas, certo? Nós temos então o nosso núcleo, né? O núcleo interno está aqui representado também para a gente na imagem. Camada mais interna da Terra. A espessura varia de 3.000 a 6.000 quilômetros de espessura. É a parte mais densa do planeta, formado por ferro e níquel, chamado de NiF também, né? Por conta dessa junção, tanto do ferro quanto do níquel, então tem essa característica do NiF. É o maior responsável pelo campo magnético, né? Nós vamos ver aí nas outras aulas a existência e a formação desse campo magnético. Nós sabemos, por exemplo, que nós temos uma bússola, né? Hoje a gente se utiliza ali dessa localização dessa bússola e a gente consegue ver, por exemplo, o norte verdadeiro, né, e o norte geográfico. E essa bússola, ela vai funcionar, né, em consequência ali desse campo magnético. Então, possui essas áreas, né, em que acabam influenciando diretamente na nossa superfície, tá? E então, ainda se tratando do núcleo, também vai se organizar em dois, né? Núcleo externo, estado de fusão, né? E o núcleo interno, então a gente tem aqui esse núcleo externo, né? Com característica desse estado de fusão, e nós temos o núcleo interno como estado sólido, devido à grande fusão. Então, ele fica totalmente sólido, né? Como se fosse um material rochoso que a gente encontra aqui na superfície, né? Mas que nós falamos ali que ele é formado basicamente pelo níquel e pelo ferro, tem essa junção, por isso que dá essa característica sólida, tá? E aí nós temos, então, a parte da astenosfera, né? É um nome difícil aí para falar, dá para colocar aí nos nossos animaizinhos de estimação, né? Astenosfera, imagina lá. Então, nós temos uma espessura média de 200 quilômetros, né? Que faz parte aqui da nossa astenosfera, representada aqui para gente nessa cor em laranja, né? A composição da litosfera, a crosta continental, a crosta oceânica, como nós mencionamos, né? O manto inferior, e aqui nós temos o núcleo interno e o núcleo externo, que nós acabamos de ver, e também o seu manto superior. Então, a composição do nosso planeta possui essas características, tá? Aqui nós temos um perfil, vamos imaginar então aqui um corte em formato de pizza, né? Que representa ali pra gente muito bem essa parte do interior do nosso planeta, né? A parte ali da camada desde a camada da litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo, zonas de transição e também o núcleo interno, tá? Então, nós temos aqui todas elas, né, organizadas ali em questão de extensão, né? Baseada ali em relação a essas camadas, tá? Aqui na outra imagem, nós temos então esse manto superior, uma zona de transição, o manto inferior, núcleo externo, zona de transição e aí sim o núcleo interno, como nós verificamos, ok? Pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, dessa parte aí, se vocês encontrarem no livro, está na página 8 do material de vocês, e vai falar dessa grande intensidade da formação da dinâmica da nossa litosfera. Então, a litosfera em si, né, é essa camada externa que nós observamos aqui, e são áreas geralmente ali de atividades sísmicas, né, onde ocorre, por exemplo, os vulcões e também os terremotos. Então, nós temos aqui, né, por exemplo, essas áreas de interferência, onde aparece para a gente representado aqui, são os encontros das placas tectônicas, né? E esses encontros dessas placas tectônicas, onde possui esses
triângulozinhos em vermelho são as áreas de maior atividade sísmica, né? São as áreas mais propícias à ocorrência dos terremotos e dos vulcões também, tá? As placas tectônicas, elas estão aí distribuídas por todo o nosso planeta, né? Elas podem ser convergentes quando elas se encontram e elas podem ser divergentes quando elas se afastam. Então, depende muito da localidade. Por exemplo, vamos dar uma atenção aqui para a placa, né? Presente aqui na América do Sul, né? Então, nós temos a placa sul-americana nessa região. Então, nós vemos aqui uma setinha que aponta, né? Essas setinhas aqui da placa de Nazca com a placa sul-americana, ela tem a característica de se encontrar. Então, essa seta faz referência que elas são o quê? Um sentido que ele é convergente, ou seja, essas placas elas acabam se encontrando, tá? Quanto que nós vemos aqui em outras áreas que acontecem, por exemplo, a setinha no lado oposto. Isso significa dizer que elas são no sentido divergente, né? Elas se divergem, elas se afastam. E a gente vai ter bastante imagenzinhas que vai dar para entender um pouquinho melhor como que se dá essa ocorrência, né? Ah, e quando essas placas elas se movimentam, elas vão formar falhas. E essas falhas vão ser classificadas também, né? Como uma falha que ela é divergente, acabei de mencionar para vocês como que ocorre, elas acabam se afastando. As falhas, que é no sentido convergente, é quando elas se encontram, né? Uma está sobrepondo a outra, e nós temos o sentido também transformante. Então, esse sentido transformante, a placa ela também se movimenta nessa posição, né? Um sentido ali horizontal, vertical, né? Perdão, no sentido vertical, então ela acaba fazendo essa movimentação, certo? E então nós temos essas três classificações de falhas, né? Então, colocado para vocês os limites, né, dessas placas, então nós temos o primeiro aqui, o limite transformante, né? Em os limites de falhas transformantes, as placas deslocalizam horizontalmente em uma em relação à outra, né? Faz essa movimentação aqui do sentido horizontal. No limite divergente, esse limite divergente, as placas afastam-se e formam-se uma nova litosfera. No limite convergente, né, nós temos então ali as placas, elas colidem, né, e uma delas é puxada para o manto reciclado, então ela acaba fazendo essa movimentação aqui, certo? Então, colocado ali para gente como característica também, tá? Importante em nós sabermos, eu vou abaixar um pouquinho aqui a câmera para a gente conseguir ver, né, essa imagem. Nós temos, então, o nosso núcleo, né? Nós já sabemos, você já deve ter estudado também, que esse núcleo, ele ultrapassa ali os 4.000 graus Celsius, né? Aquilo que a ciência entende. Nós sabemos que nesse espaço acontece essas células de convecção, né? E ali em direção, basicamente, ali à nossa superfície, né? Então, nós temos áreas de vulcanismos, né? Nós temos aqui áreas que vão formar praticamente as áreas de cordilheiras. Nós temos aqui as áreas de formação de uma cordilheira mesoceânica, né? Nós temos zonas de subducção, né? E também temos áreas também que representam, então, a ação dos vulcanismos, tá? E aqui tem uma representação bastante interessante que a gente pode observar dessa ocorrência, né? Está acontecendo essas correntes convectivas, né? E aqui na superfície está sofrendo essa influência. Então, essa influência, ela acontece ali, né? Nós podemos falar que é uma falha que ela é divergente, né? Acontecendo ali para a gente na imagem, tá? Aqui nós já temos uma outra representação, e essa representação vai trazer para a gente, né, a falha ali no sentido convergente, onde essas placas, elas se encontram, né, temos ali, então, essa movimentação que nem a gente observa aqui na imagem do nosso GIFzinho, né, ocorrendo, então, aqui o sentido convergente, tá? E aqui nessa outra, para nós entendermos aqui um pouco melhor, né, acontece, então, essa formação dessas áreas que são oceânicas, acontece esse magma, né, ele fica ali nessa característica convectiva no interior do nosso planeta e vai formar, por exemplo, aqui algumas áreas, né? Aqui nós poderíamos classificar, se fosse um exemplo da nossa superfície, falar, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, né? Onde tem a formação aqui na América do Sul, né? Dessa famosa Cordilheira dos Andes, que foi formada ali, né, com uma característica de dobramentos modernos. Então, nós temos aqui a formação dela, né, há milhares e milhares de anos, tá? Aqui um outro exemplo que nós podemos falar, né, dessa área, dessa movimentação. Então, aqui a placa tectônica, né, existe esse falhamento e há esse encontro ali, né? Então, esse soerguimento vai dar característica, então, da formação desse relevo.
certo? Então, seguimos. Aí, para a gente finalizar, pessoal, né? Vocês observem, por exemplo, a ocorrência, né? Enquanto a gente está aqui participando da nossa aula, né? Neste exato momento, nós temos que entender que o nosso planeta ele é dinâmico, né? Ele não fica estático, ele não fica parado. Então, nós temos toda essa movimentação, toda essa ocorrência, né, acontecendo aqui no interior do nosso planeta. E é necessário que nós saibamos, né, pelo menos como que isso acontece, né? Por que que nós temos falhamentos? Por que que nós temos, por exemplo, a ocorrência de terremotos? E a gente vai dar continuidade aí na nossa próxima aula, tá? Então, aqui só para a gente finalizar, né? Coloquei aqui para vocês essa imagem. Quando nós temos, por exemplo, a ocorrência de um terremoto, né? Olha como era essa área antes e olha como ela fica aqui na nossa superfície, né? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar diretamente, então, essa parte dessas transformações que ocorrem na nossa superfície, né? As regiões mais suscetíveis à ocorrência de terremotos e vulcanismo, certo? E aí nós temos atividades também para vocês fazerem, tá? Então prestem atenção aí nas atividades. Vocês já podem começar a fazer as atividades que aparecem para vocês na página 5 da apostila e também na página 9 do material apostilado, tá bom? É, referência ao capítulo 5. Depois eu estarei encaminhando do grupo de vocês toda a sequência dessas atividades. Pessoal, bom dia, muito obrigada e até a próxima aula. A gente se encontra.